Olá, meu nome é Fran Barros, trabalho na área de iluminação de shows, espetáculos, eventos e através do governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, venho apresentar a videoaula Iluminação para Cena, Espaços e Vídeo. O que é iluminação? Um conceito de iluminação que vem do latim illuminatio, é a ação e o efeito de iluminar. Esse verbo significa alumiar ou dar luz. É o conjunto de luzes que se instala num determinado lugar com a intenção de iluminar. A gente vai ter nesses espaços o tempo e o espaço em si, que é o lugar. Os objetivos. Quais são os objetivos da nossa iluminação? É uma entrevista jornalística ou política, um ator falando sobre um filme, um médico falando sobre o Covid-19, ou, por exemplo, uma receita de bolo, alguém mostrando uma receita de bolo, como a Ana Maria Braga, ou o próprio MasterChef mostrando uma receita de outro tipo de comida. Conto, contar uma história. Aula presencial e online, videoaula ou um encontro. A gente teve muitas videoaulas nessa época aí da pandemia. Então, temos aí como fazer uma iluminação bacana para essas aulas, ou para um encontro até mesmo, dentro de um vídeo. Tá? Tipos de iluminação que a gente tem. A gente tem a luz artificial, energia gerada a partir de fontes alternativas, como a gente conhece hoje, como uma lâmpada comum, como um LED, como as lâmpadas halógenas ou de disparo, que é da rua, tá? E temos as luzes natural, que é a luz do sol. As luzes não, é a luz natural, porque só existe uma, tá? Temos também, através dessas luzes que são artificiais, que foram caracterizadas como o fogo. O fogo, a partir do homem, a partir do momento que o homem conseguiu controlá-lo, então ele pôde acender o fogo como uma lamparina, como uma vela, ou como os bicos que existiam antigamente de luzes na rua. Então, a luz que o fogo tem, ela era natural, mas ela passou a ser também artificial. Tipos de lâmpadas incandescentes, fluorescentes, halógena, a gás, a óleo, LED, OLED, entre outras. Tá? Então, a gente tem uma gama bem bacana de luzes que são os tipos de luzes artificiais. Aqui a gente está vendo um pôr de sol no Teatro de Epicuro, que é o primeiro teatro feito na parte ocidental da Terra. Tá? Ao mesmo tempo que a gente vê uma luminosidade natural, a gente vai ver aqui uma luminosidade completamente artificial, que até a plateia está sendo iluminada. Tá? Não só as pessoas que vão cantar ou fazer um espetáculo, existe uma plateia totalmente iluminada, para que talvez até essa pessoa ou essa atriz, essa cantora, veja as pessoas lá na plateia. Tá? Quais os tipos de iluminação que a gente tem aqui? Né? A gente vai ter alguns tipos que vão ser caracterizados de outros nomes, mas vamos falar dessa iluminação, que é uma iluminação mais arquitetural. A direta, que incide direto no objeto ou quadro. A indireta, que incide em uma superfície. A difusa ilumina todo o ambiente suavemente. A linear, luz contínua. A orientação ilumina sem contraste ou sombra. E destaque, atrai o olhar para o objeto. Aqui a gente está vendo, por exemplo, uma luz direta. O que acontece com essa luz direta? Ela mostra o quadro, ela mostra a fotografia. Então, ela vai atrair o nosso olhar para esses dois objetos, ou um quadro ou uma fotografia. Tá? Isso é a luz direta. Aqui a gente tem uma iluminação indireta. O que acontece com essa iluminação indireta? Ela está iluminando a parede e a parede está refletindo a luminosidade para o ambiente. Se torna um ambiente com uma luminosidade bem bacana, porque é uma luz que incide na parede e consegue refratar para dentro do espaço, ok? Aqui a gente tem uma luz difusa
que é uma luz misturada com a luz natural da janela, com a luz interna do próprio ambiente, ok? Um lustre, as luminárias aqui ao lado, no teto. Aqui a gente tem a mesma luminosidade difusa e é uma luminosidade que, de certa forma, vem de um vidro meio que opaco, né? Cheio de ranhuras. Então, ele traz uma luminosidade totalmente difusa, como, por exemplo, esse abajur, alguma coisa incidindo aqui no quadro também e no chão também. Né? Deixa eu ver se dá para ver aqui no chão. Tá, aqui. Tá? Aqui a gente tem uma iluminação linear. Essa iluminação linear é muito parecida com o que a gente vê, por exemplo, em corredores do supermercado, porque ela é uma luz linear, ela vai indicar um caminho onde que você tem que percorrer, quase que como uma luz indicativa, como uma luz dessa daqui, que é de orientação, que ela vai orientar você para subir a escada para que não haja nenhum problema. Ou outra mesmo, falando de uma luz que orienta você com visibilidade. Ela vai mostrar que a piscina está aqui e para você não cair. Então, é uma luz de orientação. Tá? Aqui a gente tem uma luz de destaque, que é a luz que, por exemplo, está destacando essa parede, mas porque ela tem uma obra ali, uma cortina de macramê, ou não sei o que pode ser, até uma rede de pesca antiga, não sei, mas parece uma coisa que está sendo destacada. Tá? Aqui a gente tem a iluminação teatral, os refletores Fresnel. O que são os refletores Fresnel? São os refletores que têm uma luz difusa. Diferente desta lente aqui, que ela é transparente, a gente consegue ver a lâmpada lá dentro, a gente está vendo uma lente que ela não tem transparência, ela é rugosa, muito parecida com aquela parede rugosa que eu falei. Então, ela solta uma luz difusa, tá? Como uma lâmpada par, que a gente vê aqui, que quase ela é bem difusa, mas ela não é uma lâmpada Fresnel. Ela tem uma rugosidade nela que difunde. Ela é muito parecida com os faróis de Fusca antigo, ok? Ela chama-se lâmpada par 64. Aqui a gente vê um PC com a luminosidade nessa imagem aqui, demonstrando muito bem um apino, talvez, e um lateralmente para mostrar os rostos e um para achatar. Ok? Aqui a gente tem o elipsoidal, que é um refletor que consegue fazer recortes, né, na lâmpada. Ele tem uma característica muito bacana, que ele força a luminosidade dele perfeitamente, ele forma um círculo perfeito. Então você pode colocar gobo dentro deles, porque eles têm duas lentes internas. Gobos eu vou explicar um pouquinho depois nos movies, que eles têm gobos, vocês vão ver que são gobos. E eles têm umas facas assim que podem fazer esses tipos de recorte. Ele tem uma luminosidade muito bonita, tá? Os setlights e os color trans, que são refletores para iluminar um espaço todo, tá? Eles são abertos, eles não têm nenhuma característica de lente, nada. A lâmpada está aqui, ela reflete nessa placa prateada e forma uma luz totalmente aberta, como esse daqui também, a mesma coisa. E aqui estão os movie lights, onde eles existem com gobos, né? Eles podem mover as cabeças para frente, para trás, para baixo, para cima, ou para os lados também, horizontalmente e verticalmente também, tá bom? E a gente consegue colocar gobos para fazer esses desenhos, essas bolinhas. Aqui são as par LED RGB. A gente vê o red, o green e o blue, o R e o G e o B. Aqui a gente está com um azul meio esquisito, mas aqui é a mesma coisa, o red, o green e o blue, ok? Se você misturar as três cores, elas vão ficar no color. Um no color diferenciado, mas fica. Aqui mais ou menos uma característica bacana de lâmpadas pares, com gelatina, várias cores, e aqui os LEDs formatando a parede. Deve ter alguma coisa em vermelho já nessa parede, ou a parede mesmo é vermelha, e os LEDs estão no color para mostrar um desenho diferenciado. Ok? Na iluminação teatral, a gente usa até alguns equipamentos alternativos, diferenciados,
sabe? Assim, como um panelão. Esse panelão a gente vê em muita loja aí de material de construção. Como essa luminária a gente vê muito na loja da porta da gente, de uma casa. Então a gente usa essa característica para trazer um local diferenciado para um espaço que às vezes é só um cenário. Então a gente consegue transformar um pouco esse cenário para outras coisas também. É muito isso que a luz faz. Eu vou continuar falando sobre isso o tempo todo. Aqui a gente tem a ribalta, que é uma luz normalmente de chão, mas ela pode ser usada também na cortina de teto ou de chão também, do mesmo jeito. Então aqui a gente vê características de ribaltas no fundo, como aqui também, olha, a gente vê as LEDs mostrando aqui, e deve ter LEDs de cima e ribaltas de chão, tá? Gambiarra. O que a gente faz gambiarra? Gambiarra a gente usa, por exemplo, uma luminosidade totalmente diferente num espaço, ou usa, por exemplo, esses festões, luzes feitas num cordão de fio, a gente chama de festão. E aqui a gente tem uma gambiarra para fazer uma entrevista. Usar duas lâmpadas, uma gambiarrazinha assim de madeira com dois suquetes, a fiação, e aí você vai iluminar a pessoa que está sendo entrevistada. Tá? Ciclorama. A gente normalmente tem um ciclorama que é uma coisa em branco. O ciclorama também é o nome de um aparelho, como também é o nome de, um, de uma espécie de cortina lisa, transparente ou não, branca, que ela pode receber luzes e as características das luzes vão ficar assim, azuladas. Você vai colocar, por exemplo, um vídeo nesse ciclorama, parece uma tela de cinema para você imprimir um vídeo, tá? E aqui um ciclorama com várias árvores na frente dele e ele iluminado no chão, parecendo que é um pôr do sol ou um nascer do sol. Tá? Ring light, porque são as luzes de vídeo que a iluminação pede. Esse ring light é um muito conhecido por nós todos hoje em dia, mas existe também os softbox, os refletores de LED e os rebatedores. Esses rebatedores são, na realidade, placas de plástico com uma luminosidade diferenciada que você pode jogar a luz nele e rebater para a pessoa que você está filmando. Tá? Você pode pegar um papel branco, pode pegar um papel todo manchado de... O próprio papelão é amarelado, então você pode jogar uma luz num papelão e ela vai trazer uma luminosidade mais âmbar, mais envelhecida para a pessoa. Tá? Aqui são os refletores de guarda-chuva, né? Você tem uma luminosidade interna deles e aí tem um difusor na frente, como esse daqui também. A luz está interna e tem um difusor na frente. Tá? Aqui são os softbox, na realidade. Alguns refletores parecendo um softbox, mas que também eles são caracterizados como ciclorama, porque eles fazem toda essa abertura de luminosidade, como aqui algumas lâmpadas que são usadas também para luminosidade, tá? Caracteriza um pouco mais fechada, não tão aberta como essas. Por exemplo, luzes que você vai inserir ou vai colocar como se fossem direta, né? Aquelas luzes que a gente mostrou como do quadro, sabe? Ela vai mostrar bem diretamente essa pessoa que você está filmando. Aqui, por exemplo, a gente tem um guarda-chuva com um rebatedorzinho, com um difusor e um ring light bem especial aqui, bem bacana, iluminando esta... Deve ser fazendo uma propaganda de batom, porque ela está com um batom em cada mão aqui. Uma atriz, uma apresentadora. Tá? Aqui a gente tem os difusores também, o próprio difusor que eu tinha mostrado lá no começo, com uma lâmpada contra ele, para poder dar essa luminosidade aqui, tá? Mostrando o boneco e a pessoa sentada na poltrona. Essas são mais ou menos a característica de um difusor. E isso daqui é um quadro que ilumina também a própria casa, que eu acho muito bacana, que está iluminando essa poltrona aqui, que ele tem um difusor em vidro, ok? As luminárias caseiras, que a gente pode fazer de cano de plástico, pode fazer de vários outros tipos de material, e a gente tem coisas caseiras também que a gente pode fazer para
mostrar, por exemplo, aqui um ambiente. Eu posso falar aqui, eu estou dormindo, eu estou na minha cama e tal, vou contar uma história aqui para vocês. E, ao mesmo tempo que eu posso fazer uma entrevista nessa outra parte aqui, nessa cadeira, que demonstra que tem um abajur aqui, que ele deve estar iluminando alguma coisa, mas que não é ele que está fazendo essa luminosidade, porque olha a sombra da poltrona aqui embaixo. Tá? A estética da iluminação. O que a gente tem que fazer? Como criar um desenho de luz? Como pensar numa coisa que é uma luminosidade para algum espaço, para alguma coisa. Então, a gente vai ter umas perguntas-chave feitas a partir de referências. As referências estão aqui embaixo, então eu vou perguntar o que, onde, quando, como e por quê. E as referências são o texto, uma dramaturgia. O texto é... O que fala sobre esse texto aí? Sobre o mar? Então, eu vou pensar em coisas que me lembrem o mar. Onde que foi? Numa beira de praia. Tá bom. Quando? Foi no século passado? Não, vai ser no século futuro. Né? E como? Como que eu vou iluminar isso? Como que eu vou fazer? Eu vou trazer essa característica para esse vídeo. E por quê? Porque eu vou tentar chegar ao mais próximo do que é a vida, o natural, das coisas que eu preciso fazer. Tá? Esse texto tem... O texto é a dramaturgia, que pode ser a referência para alguma coisa. A gente tem um espaço, que pode ser o teatro, a arena, um tipo de palco, pode ser a praia, pode ser vários lugares, a garagem da casa da sua mãe, o quarto de vocês. O evento pode ser um teatro, pode ser uma dança, pode ser um show, pode ser um desfile, pode ser um jantar, pode ser um restaurante, pode ser um noivado, né? Uma entrega de diploma, tudo isso. Tá? E as referências estéticas. Normalmente você vai procurar na vida normal, na fotografia, nos filmes, nas esculturas e na pintura. Né? Porque eu vou demonstrar aqui para vocês como que eu fiz o espetáculo através da pintura. Tá? Por exemplo, esse quadro aqui é de um cara chamado Edvard Munch, que fez também aquele quadro chamado O Grito. Vocês vão ver esse quadro lá no final. Esse aqui chama-se Morte no Ambulatório. Então, o espetáculo, o diretor me pediu que eu fizesse alguma coisa parecida com Edvard Munch. Então, eu vi também esse outro quadro dele, chamado Ao Leito de Morte, tá? Olhando para ele, e aí a gente vai para isso daqui. Ok? E o grito posto aqui como um espetáculo ao mesmo tempo. Ao mesmo espetáculo também, caracterizando essa coisa mais sombria, mais fechada, mais lúgubre. Aqui um outro espetáculo totalmente diferente que vocês podem ver que a gente pode levar para qualquer lado. Aqui está parecendo um quarto de hospital, alguma coisa assim, mas não era também. A própria estrutura do espetáculo pedia para que a gente fosse para isso. Aqui são exposições. Aqui eram vários galhos pendurados com pedrinhas, né? Os galhos não tinham flores nem folhas, então a característica da luz fazia com que eles ultrapassassem, passassem por ele e formassem raios, parecendo uma floresta. Essa exposição também tem alguns detalhes aqui, olha. Por exemplo, eu uso umas luzes de orientação para o espaço, como, por exemplo, sentar aqui nas poltronas, e as luzes que indicam as indicativas também, que aqui é o espaço onde está sendo escrito, tá? As coisas para você entender o que era essa exposição. Aqui tem uma exposição de quadros, também uma luz direta. Olha, todas as luzes são diretamente colocadas para os quadros para chamarem a atenção e para ter uma boa visibilidade. Aqui é um desfile de moda. Aqui já está pronto o desfile, dentro de um galpão, ao mesmo tempo que a gente está vendo aqui toda uma luminosidade pronta dentro desse desfile. A gente vai ver que no desfile em si, ou antes disso, era completamente diferente, não tinha nada a ver com isso. Como aqui também, ó. Aqui tem outra, é o mesmo galpão, mas tem outra luminosidade ao fundo, diferente da anterior. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, parecidas, mas diferentes. Porque aqui tem umas pombas que caracterizavam um mar.
Tá? E aqui a gente tem o mesmo desfile, no mesmo espaço, com elipsoidais, feitos com elipsoidais, que podem fazer recortes. Tá? Então, olha que bonito que fica, parecendo uma passarela mesmo de luz. Ok? Aqui é um teatro, é um espaço, por exemplo, que foi um espetáculo, que ao mesmo tempo esse espaço pode se tornar um espaço que parece que é hoje isso, e ao mesmo tempo esse espaço parece que é em outro momento. Tá? Voltando até aquele mesmo espetáculo também, uma outra fotografia aqui, e aqui uma imagem de um cenário dentro de um espetáculo também, aqui com a luz normal de serviço e aqui com a luz do espetáculo. Se transforma muito, parece outro espaço totalmente. Tá? As estações de luz. Quais são as necessidades do vídeo? Será que eu preciso, por exemplo, de sombra, de recorte, contraluz de frente, maquiar defeitos, luz estourada? Qual tipo de vídeo? Programa de receitas, entrevista, interpretar um conto, aula online, redes sociais. Então, tudo isso você tem que antecipar, pensar tudo sobre isso antes, para você ter uma ideia do que você precisa. O que ficaria legal no programa de receitas? Recortes? Sombras? Não. Tem que ser uma coisa mais simples, mais aberta, para que seja feita a demonstração da receita. Aqui a gente tem, por exemplo, uma luminosidade em recorte, que eu não vejo quase nada de um lado do rosto da pessoa, e aqui eu tenho uma luminosidade demonstrando muito bem o rosto desta pessoa, parecendo quase como uma esfinge, mas é a Cate Blanchett no Benjamin Button. Aqui é a mesma coisa, uma luz de recorte, que ela vai vir do fundo lá por trás, ultrapassando umas paredes que tem aqui, e formando uma luminosidade quase que de contra nessa atriz. Então, se eu não tivesse uma luz de frente, estaria quase que fazendo uma luz de contra. E, ao mesmo tempo, aqui eu tenho recortes. Isso é um recorte, mas, ao mesmo tempo, isso daqui também é um recorte. Esse recorte aqui, por exemplo, eu posso fazer uma entrevista com uma pessoa vindo caminhando lá do fundo para cá para frente, e essa, ao mesmo tempo, vai existir umas menções de recortes de sombra e luz. Ok? Aqui a gente vê uma característica de um contraluz bem natural, tá? Como é diferente desse contraluz que a gente vê aqui, mas a gente vê aqui a gente tem dois tipos de luminosidade, uma em azul que está refletindo de um outro refletor para cá e o recorte que vem fazendo a escada, o corrimão, tá? Isso daqui é o estourado, né? A gente está vendo aqui uma pessoa com uma luminosidade totalmente estourada. Maquiar isso, talvez a gente tenha que chegar aqui com um difusor, com alguma coisa, ou colocar na janela um difusor, porque parece uma luminosidade natural e ela está sendo estourada, essa luminosidade. Aqui ela está com muito menos luminosidade, que já não está estourando tanto, e aqui totalmente com uma luminosidade pura, limpa, mostrando o rosto dela perfeitamente. Tá? Aqui a gente está numa receita e a gente não consegue nem entender o que está sendo iluminado aqui ou que está sendo colocado aqui. Ao mesmo tempo, eu não sei se é um pedaço de berinjela aqui que ele tem na mão, se é um pedaço de batata. Então, a luminosidade dele está boa, mas ele teria que fazer uma coisa um pouco mais direta para que demonstrasse o que são esses produtos que ele está usando. Tá? Como uma Maria Braga, por exemplo, você vê que todos os produtos aqui a gente está enxergando bem. Por quê? Existe uma luminosidade muito mais forte. Tanto para o Louro José aqui, que a gente vê os reflexos, tanto no pezinho dele como no narizinho, que é um softbox, como a gente vê ao fundo outro tipo de luminosidade natural, formatando também mais, entrando uma coisa mais difusa, de contra, e não tanto no cabelo dela, tanto nas partes dos ombros, que seria uma coisa de contra, como também a luminosidade que tem aqui no cenário, que parecem tijolos de vidro. Tá? Uma entrevista com uma luz normal, de um ambiente normal, tá até que bom, né, de certa forma, mas falta alguma coisinha. Talvez assim um soft aqui na frente, ou por cima, assim, para ter uma luminosidade melhor nos dois rostos aqui. Tá bom?
Aqui, por exemplo, existem duas características de aulas online, que essa daqui até também tem uma característica boa. Falta alguma coisa de fundo, daqui. E essa daqui, então, a luminosidade dela está melhor do fotógrafo do que da pessoa que está aqui, né, demonstrando o exercício. Ok? Aqui a gente vê uma boa imagem, uma imagem com quase que tudo em cima. A gente tem profundidade, a gente tem uma luz de contra nela, na poltrona, a gente tem uma luz bem limpa no rosto dela, a gente não vê nada, nenhuma ruguinha, nem nada, né? Tá? A gente tem equipamentos que a gente pode fazer em casa, que é muito simples, né? Porque, por exemplo, um ring light às vezes tem uma graninha que custa, né, a mais, que a gente não vai ter tempo. Então a gente vai fazer um ring light de papelão. Olha lá. Pronto. A gente vai fazer um soft box também de balde, né? Com um papel na frente, pregado com pregador, né? Ó, um cano de plástico, certo? Aqui é feito com alumínio de cozinha, um softbox caseiro, certo? E aqui tem os que são originais, são fabricados e são bem bacanas também. Muito bom a gente ter, por exemplo, algumas coisas diferenciadas como luminosidade, né? Porque, por exemplo, aqui eu posso colocar uma cadeira e ter uma outra luz do ring light vindo desta parte que vai me formatar uma luz para uma entrevista ou para eu contar uma história ou alguma coisa assim, ok? Uma luz amador, mas profissional, ok? A mesma coisa eu poderia fazer aqui com esse espaço, até na porta mesmo, não tem problema. Mas eu usaria esse outro espaço aqui para fazer uma entrevista ou dar uma receita ou dar uma videoaula, que eu não preciso me movimentar. Aqui a gente está vendo os profissionais, um profissional aqui embaixo, o amador aqui em cima e talvez aqui um amador também. Talvez não, talvez é uma luz bem feita através de uma janela, ok? Aqui o cinema em si, aqui a gente vê um refletor, um difusor bem bacana para iluminar toda a cena por cima. Aqui a gente já vê um refletor com azul, com uma gel, né, iluminando para diferenciar essa cena aqui. E aqui a gente está vendo os blind lights, que são parecem umas bolas japonesas que também são usadas para caracterizar a luminosidade de um espaço diferenciado. Aqui a gente vê uma luz até que incide nessa logomarca, e outra na parede, e outra vindo para cá, olha, sabe? Para dar luminosidade para o ambiente inteiro. Isso é chroma key, que é o jornalismo do, do nosso país. Em todos os países eles fazem isso. Então você é filmado através de uma mesa, parecendo que ela é toda verde, né? Tudo é verde. E aí, de repente, eles vêm e colocam essas imagens por trás. Então quer dizer que isso tudo não existe. Tudo isso é chroma key. Ok? Chroma key, aí teria que ter outra aula para a gente explicar como fazer. Isso também é chroma key, esse tênis vermelho foi colocado aqui, esse filme foi filmado totalmente em preto e branco, como essas manchas de vermelhos também foram colocadas aqui. Muito simples isso fazer no computador. Como transformar, por exemplo, esse casaco dela em vermelho também. Tá? Isso tudo é chroma key. Então a gente vai falar um pouquinho, opa, já mudou? É, das luminosidades. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma lateralidade, certo? Eu estou sendo iluminado do meu lado esquerdo, né? Eu estou ao contrário agora, e aí eu tenho uma sombra totalmente do lado direito. A mesma coisa acontece se eu tiver uma luminosidade ao contrário. Eu estou iluminado no meu lado direito e eu tenho uma sombra no meu lado esquerdo. Ok? Tá? Então, isso, aí a gente tem uma ribalta. Olha só,
Olha o tamanho dessa ribalta, a feiura que ela me deixa e parecendo um monstro. Que eu estou em outro, parece que eu sou de outro planeta. Parece que eu estou, parece um Papai Noel. Que legal. A luz de contra, que dá uma característica bem bacana, né, para o espaço. Eu deixei essas árvores de contra ali, também para ter alguma coisa aparecendo, para dar uma profundidade. Tá? Aí eu tenho a luz frontal. Essa luz frontal, na realidade, ela tem dois refletores, para me mostrar bem. Tá? Todas as características estão aí, estão prontas. Tenho a luz a pino, totalmente a pino, tá? Mostrando muito que parece que eu fiquei com o nariz enorme, certo? E terminamos a nossa videoaula, iluminação para cena, vídeo. Aqui está a biografia. Os agradecimentos. Meu nome é Fran Barros, eu trabalho com iluminação há 30 anos e este projeto foi viabilizado pelo PROAC Expresso Direto número 39 de 2021, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Realizado pelo PROAC. Obrigado.